Boa noite, turma. Boa noite, Sati. Eu estava comentando com o pessoal de sala. Tive tempo esse final de semana, de segunda para cá até, não foi nem final de semana, de colocar os e-mails de vocês que vocês enviaram para o meu celular em dia. Mesmo assim, ainda é muita coisa que eu ainda tenho para colocar. E aí eu vou pedir para vocês novamente o seguinte. Alguns alunos mandaram e-mail para o Lógica é Tudo. Aí eu tive um problema, não estou acessando, acessei ontem para pegar alguns contatos, tá certo? Mas eu vou pedir para vocês enviarem o e-mail para o Lógica é Tudo 2011@gmail.com. Alguns alunos estão me pedindo material do INSS. Então, o que eu estou enviando e que vou enviar nessa semana, e que já estou enviando para alguns alunos, é um resumo, algumas dicas, e agora eu resolvi fazer o seguinte, tá? Que sirva para todos aqui em sala também. Eu resolvi fazer o seguinte, eu vou chamar lista 1, lista 2, eu vou enviar para vocês uma lista, tipo a cada 20 dias ou mensal, que for, com 50 exercícios, tá certo? O que tem nessa lista? Vai ter uma lista de problema, vai ter uma lista de lógica, vai ter uma lista misturada de matemática com lógica, porque agora eu já tenho um volume de assunto, né? De conteúdo, tanto de matemática, e a lógica nós já vimos ela toda, tá certo? Então, agora que eu tenho esse volume, eu consigo, por exemplo, colocar uma prova inteira disponível para vocês, tá certo? Aí eu vou começar a enviar para vocês, mas eu gostaria de pedir para vocês enviarem o e-mail de vocês. A dificuldade chama-se DNA, data de nascimento antiga. Avançada? É avançada que fala? Beleza. Eu não sei dessas coisas, quem sabe são vocês que estão falando. Eu tenho que usar o óculos para ler o e-mail de vocês no celular, e aí, às vezes, eu digito errado. Ontem mesmo eu digitei errado sei lá, eu acho que voltou, foi por causa disso, entendeu? Eu enviei, aí volta, né? Aí você manda, aí você tem que olhar um por um de novo para saber qual que voltou. Aí eu peço para vocês, eu estou fazendo assim, você me manda o e-mail, aí na mesma hora que eu cadastro você, eu digito lá, ok, cadastrado. Igual, foi uma menina aqui da sala que me pediu o Malbataã. Aí eu já mandei na hora para ela e já cadastrei ela na hora, entendeu? Então, eu estou fazendo assim, para poder conseguir cadastrar todo mundo, porque realmente é muita gente, tá? Hoje eu vou dar início à matemática comercial, pedir para vocês terem os slides em mãos, que eu deixei disponível no site, mas na apostila também tem a matéria. O slide eu coloquei para vocês, que é aquele tal da quantidade de exercícios que eu coloco além, que às vezes não está na apostila, tá ok? Muito bem. Antes de entrar em detalhes de matemática comercial, deixa eu ver se eu desliguei isso. Porque daqui a pouquinho toca. Está desligado. Olha só. Presta atenção. As pessoas têm uma ideia errada de matemática comercial. Você chega na sua prova, tem porcentagem, aí você vê, não, estava cheio de matemática comercial. Só deu comercial na prova. A ideia que vocês têm de comercial chama-se porcentagem em juros. Nada a ver. A matemática comercial começa na razão. Aí a gente tem razão, tá certo? Tem escala, tem média, todas as médias. Tem proporção, tem grandeza diretamente e inversamente proporcional. Tem regra de 3 simples e composta. Para depois chegar em porcentagem, desconto, juro simples e juro composto. Então, às vezes, cai juro numa prova, a pessoa só pensa em comercial quando cai juros numa prova. E não é. Além de sistema métrico decimal também.
Eu tenho que saber transformar a medida. Tudo isso faz parte da matemática comercial. Tá certo? Então, primeira ideia que a gente tem de comercial chama-se razão. O que vem a ser razão? Candidato por vaga é uma razão. Aliás, é a razão da vida de vocês ultimamente. Não é isso? Candidatos por vaga é uma razão. Tá certo? Que outro tipo de razão que vocês conhecem? Densidade demográfica. População sobre área. Aí você vira para mim e fala, Valéria, mas isso é geografia. Mas cai na minha prova. Tá certo? Pega uma prova da CESP e me fala se lá não tem densidade demográfica. Tá certo? Outra razão. Densidade mesmo. Massa sobre volume. Valéria, mas isso é química. Mas cai na minha prova. Velocidade média. Qual que é a fórmula de velocidade média? Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Mas isso é física, mas cai na minha prova. Tá certo? A escala, aquela escala de mapinha, cai na minha prova. Tá certo? Então, são conceitos que você utiliza, às vezes, na prática, na física, na química, na biologia, na geografia, onde for, mas que são cobrados na minha disciplina. Tá certo? E varia de instituição, tá certo? E varia também de edital. Se o edital só tem matemática, pode ir certo que vai ter uma razão na sua prova. Razão simples, uma dessas que eu falei. Tá certo? Se o edital tem matemática e lógica, aí pode correr o risco de não cair uma razão, porque tem a lógica para suprir essa cobrança. Tá certo? Agora, o que me preocupa não é eu te perguntar qual é a razão entre dois números e você me responder, por exemplo, razão entre A e B, aí você vira e fala A sobre B, antecedente e consequente. Nem isso que me preocupa, não. Que isso aí, eu sei que vocês sabem. Me preocupa, por exemplo, questões que cobram conceitos básicos e que vocês meio que, apanham da razão. Tá certo? Então, olha só. Pode jogar lá para mim. Isso está tudo no slide para vocês, ó. Densidade demográfica, tudo que eu falei. E aí eu escolhi essa questão para vocês, ó. Um motorista dirige o seu carro da cidade X até a cidade Y, distantes entre si 100 quilômetros. A uma velocidade média de 30 quilômetros por hora e volta pelo mesmo percurso, tá? A uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Nesse caso, é correto afirmar que a velocidade média desenvolvida pelo motorista em todo o percurso ou seja, ida e volta. É uma lesma esse cara, né? Porque ele vai a 30 e volta a 60. Ou a estrada tem cada cratera deste tamanho, né? Ou ele é uma lesma. Quase uma Valéria dirigindo. Não é isso? Ele vai a 30 e volta a 60. Qual que é a velocidade média? 40, 45, 47,5 ou 50? Eu tiro a média. Não é isso? Se ele foi a 30 e voltou a 60, não interessa o 100, né? 30 mais 60, 90 dividido por 2, 45. B de bem feito, você errou. Tá certo? Adorei você errar. Porque todo mundo marca 45. Presta atenção. Vocês tiraram a média para achar a velocidade média. Acabei de informar a vocês que velocidade média é o quê? Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Ah, mas isso é lá em física, pô. Aqui a gente está na matemática. Não é isso? Na matemática a gente não tira a média, então deixa eu explicar. Fazendo esse cálculo em física, a velocidade média dessa questão dá 40 km por hora.
Fazendo a média de vocês, está dando 45 km por hora. Significa que se eu estiver dirigindo, eu vou mais rápido que se o meu colega Délio estiver dirigindo. Certo? Você me prefere no volante ou o Délio no volante? Vocês não sabem como é que eu dirijo, né? Mal. Olha, bem mal. Por isso que eu não dirijo. Muito difícil. Vamos resolver fisicamente, tá? Cidade A, cidade B. A distância é 100. Tá bom? Ele vai a 30 quilômetros por hora e volta a 60 quilômetros por hora. Tá bom? Eu sei que Deus vê tudo. Não é isso? Distância é igual a velocidade vezes tempo. Distância 100. Velocidade da ida 30 vezes o tempo da ida. Distância 100. Velocidade da volta vezes o tempo da volta. Tá bom? Velocidade média é distância total sobre tempo total. Velocidade média vai ser, ele andou 100 e voltou 100. Então, a distância total é 200. O tempo total vai ser o quê? O tempo de ida mais o tempo de volta. 100 dividido por 30... mais 100 dividido por 60. Só vou mostrar uma coisa aqui, ó. 200, vou pôr o 100 em evidência, que ele está repetido. Tá bom? Vai sobrar o quê? 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Posso simplificar o zero, não posso? E aí eu vou ter o quê? Olha só. 2 sobre 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Como é que eu resolvo isso? Tiro o mínimo. 2 sobre 60 dividido por 30, 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 60 dá 1 vezes 1, 1. Vai dar 2 que multiplica o inverso. Fazendo o cálculo, 40. Tá certo? Esta é a explicação física, tá bom? Vocês teriam essa matéria, essa resolução em física. Vocês fizeram a seguinte conta. 30 mais 60, 90 dividido por 2, 45. Não foi? Ora, Valéria, se fosse uma prova de física, a gente marcaria a letra A. Mas como é uma prova de matemática, eu vou marcar a letra B? Claro que não, gente. Não existe isso. Velocidade média é a mesma em matemática, física, química, biologia, no espaço, na Lua, em qualquer lugar. O conceito é um só. Tá certo? Aí você vira e fala assim, mas como, Valéria? Que está dando diferente, então? Porque foi feito o cálculo errado. Definição de velocidade média. Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Tá certo? Mas todas as vezes vocês vão ter que fazer isso tudo? Não. Vocês tiraram a média aritmética simples, que é somar e dividir pela quantidade. Tá certo? Então, por exemplo, se eu der uma avaliação aqui em sala de aula, todos vocês vão fazer, né? Aí eu quero a média desta sala. O que que eu vou fazer? Vou somar a nota de cada um e dividir pela quantidade de alunos presentes, concorda? Tirei a média aritmética. Simples. Vocês estão fazendo um concurso, cada prova tem um peso diferente. Já viram isso? Aí como é que você tira a média sua da prova?
pega o que você acertou em cada disciplina, multiplica pelo peso, não é isso? Soma tudo e divide pela soma dos pesos. É a média aritmética, só que ponderada. Existe uma outra média que chama-se média geométrica, que vem lá de progressão geométrica. Por exemplo, se eu quiser a média geométrica de 4 e 9, como são dois números, eu faço a raiz quadrada de 4 vezes 9, 36 é 6. Se fossem 3 números, eu tiraria a raiz cúbica. Se fossem 4 números, eu tiraria a raiz quarta e assim por diante. Até essa que eu acabei de falar, alguém aqui lembra. Mas ainda existe a média harmônica, que quase ninguém lembra. Com exceção de alguns alunos que são da área de exatas, que fizeram estatística na faculdade, quase ninguém lembra de média harmônica. E nem sabe para que serve. E quando lembra, não fala assim, eu nunca usei. Tá certo? Na verdade, vocês usam o tempo todo. Tá? Só que as pessoas não informam que é média harmônica. Tá? Olha só. Média harmônica vem de harmonia. Ela serve para harmonizar os ambientes. Vou dar um exemplo de média harmônica que mesmo quem não fez estatística vai lembrar. Quem tirou o curso do 2º grau vai lembrar. Vocês se lembram de circuito elétrico? Resistência? Pisca-pisca da árvore de Natal? Lembraram, né? Natal está longe, mas vocês lembraram dele. No pisca-pisca, se a gente tirar uma luzinha, apaga tudo, porque está em série, e essas daqui, estão em paralelo. Lembraram disso? Para calcular a resistência total de um circuito elétrico em série, a gente somava a resistência de todas aquelas lâmpadazinhas. Tá certo? E do em paralelo, era 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3, e assim por diante. Tá certo? Lá em circuito elétrico era assim, 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2. Quantas resistências tivesse, dava 1 sobre a resistência total. Essa é a fórmula de resistência em paralelo. Isso ali é média harmônica. Tá? Tenta entender por quê. Essa lâmpada está sozinha aqui. Ela tem a mesma potência daquela lâmpada ali que está acoplada ao projetor. Que tem a mesma potência que essa que está acoplada à caixa de som. Tá certo? Que tem a mesma que aquela que está dividindo aqui também, Tá certo? Então, para ela ter a mesma luminosidade dessa daqui, pensa para você ver, a corrente que está passando é a mesma, não é? Se essa está dividindo com a outra ali, ela tinha que estar menos, né? O brilho tinha que ser menor do que o dessa, concorda? Estão entendendo o raciocínio? Mas não é. Por quê? Eu harmonizo o ambiente em que ela se encontra. Se é a mesma corrente, a mesma potência, entendeu? A mesma marca, tem que estar brilhando igual. Para se fazer isso num circuito em paralelo, como sai dividindo, bifurcando tudo, eu tenho que calcular a média harmônica para harmonizar o meio e não fechar curto. Entenderam? Tá certo? Essa é a teoria em física. É uma aplicação física. Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma torneira enche um tanque em 10 horas. Uma outra torneira enche o mesmo tanque em 15 horas. Ora, é o mesmo tanque. É a mesma água. É a mesma pessoa que abriu a torneira. Por que uma gasta 10 horas e a outra gasta 15 horas? Valéria, a vazão de uma é maior do que a vazão da outra? Ou não? É porque você abriu a torneira por volta das 6 horas, aí tem um monte de gente tomando banho, né?
Aí tem outro lá lavando a rua, outro lá fazendo não sei o que mais. Aí a potência, né, da água diminui, aí enche, demora mais. Não é isso? Não pode acontecer? Não é? Então, e é a mesma torneira. Mas por que ela não gastou o mesmo tempo? Se ela está, sabe, submetida às mesmas coisas. Porque alguma coisa externa influenciou. Entenderam? Algo externo do que está ali no problema. Tá certo? No caso desse problema do carro, é o mesmo carro, o mesmo motorista, a mesma distância. Não deveria ser a mesma velocidade? Não deveria? Então, por que ele foi a 30 e voltou a 60? Sei lá, estava chovendo. Qualquer coisa desse tipo. Né? Era subida, ou outra era descida, sei lá. Mas deveria ser igual, não deveria? O meu carro faz dentro da cidade 15 km por litro. E na estrada ele faz 18 km por litro. Por quê? Se é o mesmo carro, mesma distância, mesma pessoa, não tinha que render igual? Tinha ou não tinha? Por que não rende? Ah, porque aqui tem engarrafamento, que é uma porcaria, tem um monte de gente, né? Você liga ar-condicionado, você desliga ar-condicionado. Na estrada tudo é light, se desenvolve, dá prazer em dirigir, não é isso? Mas deveria ser igual, não deveria? Então, todas as vezes que nós sofremos uma influência externa que modifica aquilo que tem que ser igual, fazemos a média harmônica. Entenderam? Hoje, por exemplo, em algumas provas para mestrado, algumas, não são todas as instituições que fazem isso, não. Para tirar a média, para poder calcular, é porque tira a média, depois calcula o desvio padrão, para poder julgar quem é que vai fazer, passou na prova ou não. Para calcular aquela primeira média, algumas instituições, dependendo da variedade de alunos que se inscreve, tira a média harmônica. Motivo, tá? Você veio do Sudeste, ela veio do Norte, ele veio do Nordeste, veio do Sul. As regiões, a demanda das regiões é muito diferente. Diferente de região. Sai daqui de Belo Horizonte, estava conversando isso lá embaixo agora, e vai para São Paulo. Um beijo para São Paulo. Belo Horizonte é uma roça perto de São Paulo. Ou eu estou mentindo? Não, eu adoro minha cidade, tá? Tiro o mérito de Belo Horizonte. Adoro cidade, adoro Belo Horizonte, não troco. Não vou morar lá nem de jeito nenhum. Mas a demanda de São Paulo é totalmente tecnológica. Então, na hora que eu tirar a média dos alunos daqui e de São Paulo, é injusto. Porque dependendo do enfoque da prova, tá certo? A média de lá vai ser muito superior à média daqui. Tá certo? Foi feito hoje um levantamento do Enem, que eu critiquei, enfim, não vem ao caso, mas está errado o levantamento que vai ser publicado, tá certo? Porque pelo levantamento ninguém tirou 0. E teve 0 na prova. Mas ninguém tirou 0. O que vai sair é uma média mentirosa, é uma média falsa. E é injusta também. Entenderam? Porque em alguns lugares o enfoque é um, em outros lugares o enfoque é outro. É injusto com a região. É injusto. É injusto com o aluno que tirou a nota muito superior. Ou a nota muito inferior. É injusto. Tá certo? Então, a média harmônica, ela serve exatamente para corrigir esses erros. Na prática, é assim que funciona. Está todo mundo submetido à mesma coisa, deveria ser igual. Como não é, eu harmonizo. Entenderam? E quando é que eu não vou ter que harmonizar? Quando é que eu vou ler uma questão e saber que é uma média aritmética? Quando não tiver que ser igual. Só isso. Por exemplo, nessa questão, olha só. Aqui, ó. Eu tinha. Fui a 30 e voltei a 60.
Não foi? Mesmo carro, mesma distância. Não tinha que ser a mesma velocidade? Então, eu não posso calcular uma média aritmética normal. Aqui na sala, a média de notas daqui da sala. Vocês, eu marco agora. Vou passar 5 exercícios ali no quadro, no intervalo. Ninguém sai para o intervalo. Tá certo? Vou recolher após o intervalo. Tá? As maiores notas ganharão um lanche no próximo encontro. Tá? As 5 maiores. Ouviram? Pois bem. Marco 15 minutos. 2 minutos por questão, com mais 5 que vocês vão caçar para copiar e entregar. Não é isso? Tudo bem? O intervalo é 15, dá tranquilo. Não é isso? Marco, recolho, corrijo, tiro a média e devolvo para vocês. Todos vocês foram submetidos às mesmas condições? A nota, o que acontece? Deveria ser a mesma, concorda? Eu vou tirar a média aritmética. Deu para entender? Aí você vira para mim e fala assim, Valéria, não é justo. Não é justo. Eu estou acordada desde 5 horas da manhã. Aquela menina acordou agora, olha o olho dela empapuçado. Entendeu? Como que você vai comparar o meu rendimento com o rendimento dela? Eu vim de Betim. Você tem ideia, se você acordou cedo, mulher? Você tem ideia que hora que eu acordo e que hora que eu chego? Certo? Aí a outra vez fala, eu estou de regime e não comi nada o dia inteiro. Aí vocês estão submetidos às mesmas condições, aí eu já não posso, já não vai ser justo. Deu para entender? Se eu tiver que olhar coisas que deveriam ser iguais, mas por motivos externos não são, não é justo tirar a média aritmética, que é o que acontece hoje com o salário do Brasil. Foi tirado uma média recentemente, em média, cada brasileiro ganha 4 salários, ponto 2 por mês. 4,2 vezes R$500, 2.000 e pouco. Então, em média, todos vocês, inclusive a empregada da sua casa, ganham 2.000 e pouco por mês. Todo mundo. Aí o cara que ganha R$500, pô, eu sou brasileiro. Eu voto. Por que eu não ganho isso? Tem alguma coisa errada. Eu quero meus direitos. Com razão. Que é a chamada média falsa. É errado. Tá certo? Você pega um cara que ganha 1 salário, soma com aquele que ganha 200 salários, somando. É o que eu expliquei hoje. Está eu e você na mesa. Tem um frango assado aqui no meio. Eu estou com fome, por isso que eu estou falando de comida. Tem um frango assado aqui no meio. Eu como frango. Você fica olhando. Qual que é a média de frango para nós duas? Meio frango. Eu comi meio, ela comeu meio, não foi? É ou não é? Você levanta, vê o frango, eu e ela na mesa. Quando você volta, não tem mais frango. O que você conclui? Que eu comi metade e que ela comeu metade. Ninguém vai saber que eu comi ele inteiro. Enxergaram? É a chamada média falsa. Então, para evitar esse tipo de problema e ter que fazer essa conta toda, olha o que vocês vão fazer. A média harmônica. Aqui, ó. N é o número de termos em questões, dados da questão. 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro e assim por diante. Então, nessa questão, olha o que eu faria. Não é 30 e 60? Olha só. 2, porque é 30 e 60, são 2 dados. Ida e volta, tá? 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. 2 sobre, eu tiro o mínimo, é 60. Dividido por 30 dá 2 vezes 1, 2, mais 1. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, resultado, 40 quilômetros por hora. É o primeiro, eu acho. Espera aí. Isso. É a questão 1 da aula de matemática comercial. Enxergaram? Ou você usa a média, a harmônica,